A Lua, sem dúvida, é um dos astros que mais chamou a atenção e instigou a curiosidade humana. Além de ser extremamente visível aqui do nosso planeta, ela sempre serviu de inspiração para os românticos e intrigou matemáticos e astrônomos. Ela é a responsável por alterações claras aqui na Terra, como o movimento das marés. E para os mais espiritualizados e apegados ao esoterismo, a Lua é considerada até mesmo a responsável por mudanças de comportamentos, traços de personalidade e momentos de boa ou má sorte. No final das contas, a Lua sempre foi muito mais do que apenas o nosso satélite natural. A nossa Lua faz parte da identidade do nosso planeta. E é simplesmente impossível para nós, que vivemos nesse planeta, imaginarmos como seria olhar para o céu durante a noite e não nos depararmos com ela. O assunto de hoje é exatamente sobre isso, mas eu não vou falar da nossa Lua. Eu quero falar hoje sobre as 5 luas mais bizarras do nosso sistema solar. E é isso mesmo, existem várias luas por aí, mas nenhuma delas é como a nossa. Até porque muitas delas podem ser realmente bizarras. Eu sou o Guilherme Marques e esse é o Porquê das Coisas. Pois é, talvez tenha ficado um pouco confuso, até porque não é todo mundo que sabe, mas é isso mesmo. Teoricamente, existem várias luas no nosso sistema solar. As chamadas luas são, na verdade, assim como a nossa, satélites naturais. Os satélites naturais, para quem ainda não sabe ou não se lembra, são corpos celestes que orbitam em volta de um outro corpo ainda maior. E da mesma forma que a Terra gira em torno do Sol, a Lua gira em torno da Terra. No nosso sistema solar, outras luas estão girando em volta de outros planetas nesse exato momento. Eu sei que é meio maluco a gente falar que existem tantas luas assim, até porque aqui na Terra mesmo, como nós sabemos, existe apenas uma. Mas, para vocês terem uma ideia, até o ano de 2011, os nossos cientistas já haviam identificado nada mais nada menos do que 375 objetos no nosso sistema solar que poderiam ser consideradas luas. Mas o mais interessante disso tudo é que uma lua, ou um satélite natural, não precisa necessariamente orbitar um planeta. E prova disso é que de todas essas 375 luas, 206 orbitam planetas anões ou corpos celestes menores ainda. A realidade é que não existe mesmo uma regra. Existem luas de todos os tamanhos e formas. Por exemplo, olha só isso. Existem luas por aí que têm menos de 5 quilômetros de diâmetro. E ao mesmo tempo, existem luas tão gigantes como as de Júpiter e Saturno, que chegam inclusive a serem maiores que Mercúrio, por exemplo. E de tão grandes, elas poderiam até mesmo serem consideradas planetas do nosso sistema solar, caso não orbitassem em volta de outros planetas, que, claro, são maiores do que elas. Outra curiosidade interessante sobre essas luas é que, apesar da Terra ter apenas um satélite natural, existem aproximadamente 169 luas que orbitam os planetas do nosso sistema solar. E é claro que isso significa que existem planetas que têm luas pra caramba. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno mesmo, que são os famosos gigantes gasosos, conseguem ter 143 luas somando tudo. E agora, será que você consegue chutar qual é o planeta do nosso sistema solar que tem a maior quantidade de luas? Eu vou te dar uma dica. Esse planeta é o segundo maior do nosso sistema. Quem aí tiver prestado atenção nas aulas de geografia lá do colegial vai saber que eu estou falando de Saturno. Saturno tem impressionantes 53 luas, sendo que ainda existem outras 9 sendo estudadas e que ainda podem ser confirmadas como satélites naturais desse planeta. Enfim, mas por que eu tô falando tudo isso? Eu tô falando tudo isso porque é sobre essas luas que eu vou falar agora. E de todas elas que eu te contei aqui, eu preciso te apresentar algumas delas. A primeira delas, e que sem dúvidas não tinha como a gente não falar dela, é a chamada Ganímedes.
Eu não poderia deixar de falar dela porque simplesmente ela é a maior lua que existe em todo o nosso sistema solar. Gigante por gigante, é claro que ela orbita em volta do nosso maior planeta, Júpiter. Até porque, lembra do que eu te disse? Um satélite natural sempre vai orbitar em volta de um corpo celeste maior do que ele, porque é assim que a gravidade atua. Mas tá, e por que Ganímedes é tão incrível? Bom, além de ser gigante, sendo maior inclusive que Mercúrio, essa lua pode ser vista a olho nu aqui da Terra. Além disso, olha que bizarro, eu vou te descrever como é a crosta dessa lua e você vai tentar imaginar, combinado? Pensa só em um lugar todo cheio de rochas, mais precisamente falando, rochas de silicatos com um manto lamacento gigantesco, que simplesmente tem gelo flutuando ali no meio daquela bagunça. Pois é, assim é Ganímedes. O segundo satélite que eu quero falar hoje se chama Io. Pois é, gente, o nome é inusitado mesmo, mas não é só o nome. Porque, olha, se tem uma coisa que essa lua essa coisa é bizarra. Io é uma das 4 luas que orbitam o nosso gigante planeta Júpiter e que foi descoberto por Galileu. Essa lua é um pouquinho maior do que a nossa, e mesmo assim ela chega a ser a 4ª maior do nosso sistema solar. Mas o que é bizarro mesmo na Io não é o seu tamanho ou qualquer outra coisa que tenha a ver com isso. O bizarro mesmo sobre Io é que ela é um lugar conhecido no espaço que mais se encaixaria na descrição do inferno. É real, gente. Agora eu vou explicar o porquê dessa comparação. Imagina só um lugar onde existe simplesmente a maior atividade vulcânica de todo o nosso sistema solar. Pois é, além de ser repleta de vulcões em atividade, Io libera durante as suas erupções compostos como enxofre. A aparência do planeta, quando visto por um dos nossos telescópios, é de um lugar extremamente quente, que pode inclusive contar com pontos que medem 1700 graus Celsius, que é coberto por enxofre e gases radioativos. No final das contas, se você acredita mesmo no inferno, talvez esse lugar possa estar bem aqui. Indo para o nosso terceiro satélite, eu te apresento Europa. Pois bem, não é só aqui na Terra que existe uma Europa. Existe uma lua que foi descoberta também por Galileu e que recebeu esse nome, por causa, segundo a lenda, da mãe do rei Minos, de Creta. A Europa é uma lua do planeta Júpiter e é a 6ª maior do nosso sistema solar. Enfim, dados técnicos à parte, o que é mais curioso aqui nessa lua é que ela tem uma das superfícies mais fascinantes que já foram observadas até hoje. Quando a gente vê a Europa aqui de um telescópio, a gente pode observar que ela é toda marcada por umas rachaduras. Mas ao mesmo tempo que isso acontece, ela é considerada a superfície mais lisa que existe em objeto sólido no nosso sistema solar. A sua crosta é composta por rochas de silicato, além de ter uma crosta de gelo. Agora, olha só o mais curioso. Na Europa, existe uma atmosfera tênue que é composta, adivinha pelo quê? Acertou quem pensou oxigênio. Além disso, por conta dessa superfície lisinha assim que eu te falei, existe a grande probabilidade de existir um oceano aquático no subsolo do planeta. E se isso for real, a Europa poderia ter ainda mais água no estado líquido do que existe atualmente aqui na Terra, podendo também até existir alguma espécie de vida marinha ali dentro. O mais curioso ainda é que por conta de todas essas qualidades, vamos dizer assim, os cientistas especulam se algum dia essa lua poderia ser colonizada e habitada. Surreal, não é? Já o nosso quarto satélite natural, ou lua, que eu quero te apresentar hoje, se chama Titã. Bem legal esse nome, né? Então, a tal Titã orbita o nosso planeta Saturno. E talvez ela seja a mais estranha de todas as luas, porque ela nos é assustadoramente familiar. Gente, essa lua tem uma atmosfera muito densa e opaca, mas as imagens feitas em missões espaciais revelaram que Titã é muito, mas muito parecida com a Terra, assim de aparência. Como vocês podem ver, todas as imagens que foram tiradas dela até hoje saem assim, meio embaçadas, mas isso é por conta da tal atmosfera que eu te falei.
A sua crosta é formada principalmente por rochas e gelo. Mas mesmo assim, lá existem lagos inteiros formados por hidrocarbonetos em estado líquido. Lá existe a formação de vento e chuva, e por isso também existem dunas, rios, lagos, oceanos que são formados provavelmente por metano e etano líquidos. Agora, o nosso quinto e último satélite natural de hoje se chama Pan. E o mais legal aqui é que essa lua é uma das mais diferentes de todas as que eu falei aqui. Essa lua orbita em volta de Saturno e é muito bizarra, porque tem um formato nada convencional. Pan tem um tipo de consistência central, mas em sua volta ela tem uma certa protuberância. É como se você tivesse um hambúrguer com uma fatia de queijo do lado de fora. Essa lua se parece bem mais com um disco voador, por exemplo, do que realmente com uma lua. A gente não sabe muitas informações sobre ela, até porque Pan é uma lua pequena, que tem apenas 28,4 quilômetros de diâmetro. E por isso acaba não chamando muito a atenção dos pesquisadores. Mas e você aí de casa? Para você que está me assistindo, qual a lua mais bizarra dessa seleção? Eu quero saber isso e muito mais aqui embaixo pelos comentários. Um abraço para você e eu te espero aqui no próximo O Porquê das Coisas. Tchau!